Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente. O que eu vou falar hoje é um assunto extremamente importante para as mulheres. Eu vou falar sobre o equilíbrio hormonal nas mulheres. Como reconhecer se a mulher está equilibrada em relação ao ponto de vista hormonal. E por que isso é importante? Porque o equilíbrio hormonal o desequilíbrio hormonal traz inúmeras doenças e está muito relacionado também ao aumento do peso. O desequilíbrio hormonal mais frequente é a chamada dominância estrogênica. Essa dominância estrogênica ela acontece quando há um desequilíbrio entre o estradiol e a progesterona. O estradiol predomina em relação à progesterona. Isso traz inúmeras consequências para as mulheres. Então, por exemplo, o aumento da gordura corporal. Isso é muito frequente. E esse aumento da gordura corporal com uma distribuição anormal dessa gordura corporal. E uma dificuldade muito grande para perda de peso. Essa diminuição da progesterona também traz inúmeras consequências, como por exemplo, a tensão pré-menstrual aumentada, as irregularidades menstruais, os abortos, mamas doloridas, nódulos, aumento da ansiedade, insônia, cefaleias e a diminuição da libido também. Então, como reconhecer isso daí? Porque, vejam vocês, eu comentei num vídeo anterior sobre os anticoncepcionais. São muito usados os anticoncepcionais, mas na maioria das vezes eles trazem consequências desagradáveis para as mulheres. Porque o anticoncepcional é a mistura de um estradiol sintético, geralmente o etinil estradiol. Como eu já disse também anteriormente, essas doses podem variar, desde microdoses. Atualmente se usa mais microdoses, 20 a 30 microgramas de etinil estradiol. E sempre, geralmente associado a um progestágeno, porque é usado como se fosse uma progesterona. Mas na verdade, esses progestágenos, e tem inúmeros deles, né? O desogestrel, a ciproterona, o gestodeno, quer dizer, tem vários, mas todos têm mais ou menos as mesmas funções. Na verdade, essas progesteronas, elas não têm a mesma ação da progesterona normal da mulher, porque a progesterona normal, por exemplo, é um diurético natural. Esses progestágenos fazem o contrário, eles retêm líquido. A progesterona é um antidepressivo natural, é um ansiolítico natural. E geralmente os progestágenos fazem o efeito contrário. A progesterona melhora o libido, fazendo o equilíbrio da testosterona com estradiol. Os progestágenos, além de diminuírem a testosterona, elas aumentam uma globulina, que é uma globulina que se liga aos hormônios esteroides, chamado SHBG. Globulina ligadora dos hormônios sexuais, e elevam esse SHBG. O que faz? O que acontece com isso? Ele se liga à testosterona e não solta, então vai ter menos testosterona disponível. Isso é interessante no caso de um ovário policístico, é interessante usar a pílula em relação ao ovário policístico, justamente para diminuir os androgênios. Mas, na maioria das mulheres, isso traz consequências desagradáveis. Perda de massa magra, deposição de gordura, como eu disse agora há pouco, alteração da libido, uma série de consequências. Então, se puder, eu até disse num vídeo anterior, como reconhecer também quando a pílula está fazendo mal. Né? Eu disse para dosar a proteína C ultrassensível, que é um exame muito interessante nesse aspecto. Então, como saber se a mulher está em equilíbrio hormonal? O ideal, isso sem uso do anticoncepcional, porque o anticoncepcional ele altera todo o equilíbrio hormonal. Então, sem o uso de anticoncepcional, pelo menos durante uns 2 a 3 meses.
Então é dosar os hormônios no 21º dia ou 22º dia do início, do primeiro dia da menstruação. Fazer dosagem nesse dia. E geralmente nesse dia o equilíbrio se dá da seguinte maneira: 80 a 100 de progesterona para 1 de estradiol. O ideal é que estivesse no 21º dia do ciclo, o estradiol, a progesterona, estivesse entre 1000 a 2000 nanogramas por decilitro. E o estradiol no 21º dia com 10 a 20 nanogramas por decilitro. Isso seria o ideal, mas mesmo que isso não aconteça, que estejam em níveis mais baixos, essa proporção de 80 a 100 para 1 entre a progesterona e o estradiol é a proporção ideal para que ocorra esse equilíbrio, para que tenha as ações benéficas da progesterona e as ações benéficas do estradiol. Então, mesmo quando na menopausa também, quando se faz a reposição hormonal na menopausa, e eu faço a reposição hormonal na menopausa com hormônios bioidênticos, sempre usando nessa relação, tentando chegar nessa relação. Exemplo de chegar, por exemplo, a 4 a 5 de estradiol e pelo menos, não 80 a 100 da progesterona, mas pelo menos 30, uma relação de 30 para 1, 40 para 1. Vamos supor, se tiver 5 de estradiol, 150 a 200 de progesterona seria o ideal. E como eu já disse anteriormente, qual seria o ideal da testosterona? A testosterona na mulher é ideal que se mantenha entre 30 a 50 nanogramas por ml. Isso seria o ideal. Então, é muito importante fazer esse equilíbrio hormonal. E para isso as mulheres têm que saber qual seria o valor normal e saber também os riscos que elas estão correndo com o uso de hormônios sintéticos, que não têm, na maioria das vezes, a mesma ação dos hormônios naturais. E até para colocar uma complementação, a progesterona ela tem inúmeras funções boas para as mulheres. Ela aumenta a fertilidade, e como eu disse, é um diurético natural. Ela diminui a deposição de gordura, é um lipolítico. Ela é um antidepressivo natural, é um ansiolítico natural, melhora a libido, como eu disse. Reduz a mitose, quer dizer, o crescimento, a multiplicação celular que o estradiol, que o estrogênio produz. Então, diminui o risco de câncer. E o que acontece quando se usa os anticoncepcionais, acontecem os ciclos anovulatórios, quer dizer, os ciclos sem ovulação. E a formação do óvulo maduro, o corpo lúteo, é que vai ter uma produção maior da progesterona no segundo ciclo da menstruação. Isso é quebrado. Quer dizer, não tem a progesterona natural que deveria ter no segundo ciclo. Então acontecem todas aquelas irregularidades, como eu disse, em relação a aumento do peso, as dores de cabeça, aumento da ansiedade, inchaço e tudo mais. Então, essa é uma outra razão também para pensar muito bem em relação ao uso dos anticoncepcionais.